Be- Beleza, pessoal que fala. Beleza, pessoal que fala. É a minha conhecendo mais um vídeo. Galera, eu vou estar falando sobre o campeonato de stand-up. Campeonato de stand-up eu não vou estar trazendo no canal. Sim, eu vou estar trazendo no YouTube, sim. Mas só que lá no meu antigo canal. Então eu fiz vídeo ontem explicando isso. Mas só que o áudio saiu bugado. Bugadíssimo o áudio saiu. Aí eu vim falar, o meu canal vai estar aí no link da descrição, o meu Discord vai estar no link da descrição, que eu não pude deixar lá, o meu na CUB TV, todo no Discord, na CUB e na 5F, e no meu canal vai estar o link aí embaixo, e vai estar tudo aí, entendeu? Aí você me segue lá. Na CUB eu tô transmitindo o campeonato. Na StreamQuest eu tô transmitindo o campeonato. A minha visão na StreamQuest e a visão da CUB TV é do outro time adversário. Sim, eu tenho contato com o time adversário, né? Aí pergunta, nossa, como você foi participar desse campeonato? E eu fui pesquisando campeonatos de stand-off, tours, como participar. Aí mandaram assistir um vídeo lá no YouTube, eu também deixando o link na descrição dele. Eu fui lá, ele deixou o link do Discord dos caras que fazem esse tipo de campeonato. Eles vão deixar pedir Sonic para fazer um teste com você. Como assim teste? Tipo X1 de sniper, X1 de qualquer arma lá no jogo. Eles vão estar fazendo X1. Eu tenho 2 machos lá, de defesa e de arma 6. Eles vão fazer todos esses treinamentos com você. Pra quê? Pra ver se você consegue. Esses 3 vai ser 3 rodadas. Vai ser uma de tender macho, uma de defesa e uma de arma 6. Não 3 de cada. Então, teve domingo live na curva que teve lá. Que teve a primeira minha. Foi 11h30. Eu fiz esse negócio também. Eu fiz esse treinamento. Teve 11h30 da manhã. Domingo teve 11h30 da manhã. Ontem, segunda, 6 horas da tarde, teve. E hoje, 6 horas da tarde. Ontem, joguei contra a Espanha e acho que 11h30. Domingo eu joguei contra a China. Acho que foi isso. E hoje vamos jogar contra Japões. Que bom, né? Mas não sei se esses times que estão pra lá da final, que já estão na final, quase, esse é o penúltimo, amanhã vai ser já o último. Se o Japão ganhar de nós vamos cair fora, né? Mas nós estamos ganhando uma porcentagem de dinheiro. Vocês estão vendo que não chegou ainda o dinheiro. Sim, por que não chegou? Porque ainda eles não pagaram. Eles vão sim, até onde você for, eles vão estar deixando o seu dinheiro, tá? Como assim? É o próprio criador de standoff que está fazendo isso? Não é a própria standoff. Eles estão tendo, os caras que estão organizando esse campeonato estão tendo contatos, eles estão tendo muito dinheiro na conta deles, para que o Brasil já esse dinheiro para nós. E eles estão tendo muito contato com eles, com todos os times, quem está patrocinando esse campeonato, sendo moderador desse campeonato, é a próprio cara que criou, não criou o jogo, que criou o campeonato, tá? Então eu vou estar falando como eles fizeram isso. Eles tiveram contato com a China, com o Japão, contra a Espanha, contra quase todos os países do mundo.
e conseguiram tirar os melhores jogadores que estão jogando agora, tá? Então, fiquem atentos, pode apertar no link da descrição, pode caçar no Discord, que eles estão tudo pegando gente, os melhores, estão fazendo treinamento com todo mundo para ver a jogabilidade deles, entendeu? Onde eu deixei um textão na descrição do vídeo. E se quem viu, lê tudinho, porque vai estar vendo, quem viu aquele vídeo vai estar vendo esse vídeo, porque aquele vídeo eu joguei uma partida e explicando, tá? Então, vê aquele vídeo, vai estar aí no link da descrição, tá? Então vê lá que tá foda, acho que eu consegui ganhar aquela parte, não sei, mas eu acho que sim. Então é isso, galera, eu só vim passar uma calma e explicar pra vocês. Não vim jogar nem nada, não me passa gameplay nem nada, mas fiquem atentos que vai ter cada coisa na Streamcraft vídeos, tá? Vídeos, livinhas de standoff. Hoje eu não tô trazendo de tarde, porque eu tô tendo aula, eu estudo de tarde, tá? Eu tô trazendo live depois do campeonato, 6 horas da tarde, tá? No meio de semana tá sendo 6 horas da tarde, beleza? Então fiquem atentos aí na Streamcraft, pra quem não me segue lá na Streamcraft, na Cup TV, em qualquer rede social minha, no Twitch, que eu vou estar deixando o link da descrição da Twitch, do Instagram. Então me segue lá, que vai ser muito foda, pessoal. Então eu vou estar encerrando o vídeo da explicação aqui para vocês. Então bora lá. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E tchau, pessoal.